dinheiro para pouco futebol. Eu não vejo grandes coisas, nem nele, nem no Gabigol, mas os torcedores do Flamengo estão felizes. Gostam, né? Estão felizes. São 7h03 em Macapá. Olha, a decisão do juiz que suspendeu, foi o desembargador, né, que suspendeu, suspendeu a eleição na Câmara de Vereadores de Macapá ontem. E foi o fato do dia. E os detalhes o Garcia Brito tem aí para em seguida a gente fazer os nossos comentários. Daqui a pouquinho também o Ney Pantaleão, que estamos aguardando, ele deve estar chegando, que ele acompanhou diretamente ontem lá na Câmara dos Vereadores. E tem todas as nuances, do que aconteceu ontem. Acho até que a gente aguarda ele chegar para repassar essa informação, né? Porque estava tudo certo, né, para acontecer. No momento ali da abertura da sessão, chegou a liminar lá do desembargador e determinando que fosse suspensa a sessão que deveria eleger o novo presidente da Casa para o biênio do 2019-2020 foi suspensa por essa decisão. Não há antecipação, né? Tem gente que continua dizendo que a eleição foi antecipada. Não é antecipação de eleição, porque vai ser a continuação de uma mesa diretora que já estava eleita, Olímpio. Até uma contingência regimental. Exatamente. Entendeu? Por que tem que eleger agora? Porque o atual presidente, até anteontem, o vereador Cássio Favacho foi eleito deputado federal, como todos sabem, e renunciou já ao mandato de presidente, né? Deve renunciar ao mandato de... prevê que tenha nova eleição para o cargo de presidente. Porque são apenas 2 semanas de tempo dessa mesa, né? Ela tomou posse agora, em janeiro. Então, por isso que tem que haver nova eleição. Olha, o presidente em exercício, que é o atual segundo vice da Câmara, porque o primeiro vice é candidato, ele também renunciou, não é? Então, o segundo vice assumiu, o vereador Yuri Pelaz, ele já anunciou para amanhã, às 10 horas. Eu não sei se é um tempo suficiente, se vai haver novamente questionamento. Porque o questionamento foi que não houve divulgação suficiente. Divulgação e também a composição da comissão de eleição, né? Que deveria organizar o processo eleitoral. Essa reclamação aí veio por parte do vereador, o que você citou agora aí, Olímpio, deixa eu ver aqui, do pessoal. Pegar aqui a minha informação, que o computador está um pouquinho lento hoje. Ele fez a reclamação, o vereador Rinaldo Martins, do PSOL, né? Mas em nome de toda a bancada que representa o bloco da Prefeitura de Macapá, que tem o candidato Marcelo Dias. Pois é, depois da decisão do desembargador, tem que ver se esse tempo de 48 horas que vai ser adotado para a realização da eleição é um tempo suficiente, como você mesmo para compor a comissão, né? Compor a comissão e dar a divulgação necessária de acordo com o que manda o regimento interno da Câmara. Para não acontecer de novo, né, esse problema, que fica ruim, isso é um desgaste para a instituição. A alegação do vereador Rinaldo teria sido um atropelo, porque o edital, que a gente inclusive leu aqui, ele abriu o tempo de inscrição, Olímpio, para a tarde lá do dia anterior e do dia da eleição amanhã, não é? Foram 2 períodos de inscrição, né? Anteontem foi o período da tarde e ontem seria o período da manhã, 2 horas antes da realização da eleição. Segundo o vereador Rinaldo, esse tempo foi muito curto para o registro das chapas, apesar de que as chapas foram registradas. Pois é, então já tinham as chapas registradas. E bom, de qualquer maneira, isso foi um questionamento, a justiça acatou, e quando a justiça decide, é para cumprir. O certo é que agora foi remarcada para sexta-feira, né, e vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos nessas próximas 24 horas. São 7h07. Repetindo, 7h07. Cidade, política, economia, cultura. Antena 102, a notícia que interessa. Vamos começar com o show da reportagem e a maior cobertura jornalística do rádio. Cidade na ponta da antena. Antena 102. Nossos repórteres já estão posicionados e exatamente em posições estratégicas nos lugares de maior movimentação da cidade, tanto na capital quanto no interior. Vamos começar pela zona norte de Macapá. Lá está o repórter Wilke Dias. Bom dia, Wilke. A inspiração da população em Santana. E o promotor Adilson Garcia estava esperançoso.
porque tinha em mente também, através da justiça, um pedido da retirada desse minério que seria para pagar as empresas terceirizadas e as dívidas de empresas que a empresa ficou devendo, né? Então, até hoje, o povo de Santana espera a retirada desse minério para ver se traz algum benefício para Santana. O que é preocupante aos amigos do estúdio é que, desde quando foi fundado Santana, desde quando a ICOME veio explorar os minérios no estado, se você for ver a enciclopédia de Santana, a história de Santana, a economia ela vem voltada para algumas empresas que não se fazem mais presentes no distrito industrial. Nós temos um distrito industrial que não funciona como deveria. Então isso é preocupante para o povo de Santana. E se você for ver lá no sistema de economia de Santana, que eram responsáveis pela economia do município no setor primário, a criação de gados e bovinos e bubalinos e suínos. A gente não vê mais isso em Santana. Outra atividade é a pesqueira e a extração de madeiras. E também hoje os pescadores estão há 2 meses sem receber o seguro-defesa, estão cobrando da cooperativa dos pescadores também, aí da colônia dos pescadores, né? Até agora não saiu esse dia dos pescadores. Mas o que a gente vê é que a economia de Santana, que era voltada para a extração de madeira e açaí, continua apenas o açaí, né? A extração de madeira bem pouco, já com essa fiscalização. E aí você vai ainda vendo o desenvolvimento econômico de Santana. No setor secundário, Santana ela mantinha o seu domínio do distrito industrial da Amapá, cujo o parque ele sofria bastante apreensão com empresas que vinham para lá, Coca-Cola, né? Fábricas de cerâmica, e aí tudo foi se fechando. Inclusive a Isapeixe, que trabalhava com a indústria de pescados. Muitos ouvintes hoje do Antena 102 trabalhavam lá na Isapeixe, né? Eles trabalhavam nas empresas que trabalham com a Facepa também, que trabalhava em Santana. Então muitas empresas acabaram fechando as portas. Então o povo de Santana hoje cobra do poder público, do senhor governador do estado, Valdez Góes, dos senhores senadores, dos deputados federais, deputados estaduais, inclusive do prefeito Opinei Sadala dos vereadores, algo para o distrito industrial em Santana. Nós temos um distrito que não funciona, bem poucas empresas ainda estão lá, né, em Santana. Então essa é a situação que o povo de Santana cobra bastante, né? É preciso se pensar que o segundo maior município do estado, Amapá, está numa situação difícil, uma área portuária que não funciona como deveria. Alguns portos que são particulares, como é o Porto da Souza Mar, estão servindo aí para que as pessoas possam ser assaltadas, mesmo com todo o trabalho, esforço do empresário lá da Souza Mar, e o apoio da polícia, os elementos continuam assaltando ali. Então é preciso pensar para Santana uma área portuária de qualidade, de pensar já nesse planejamento da via férrea aí para transportar a seus pés, em Macapá e Santana. Com saúde, você aproveita o melhor da vida. Laboratório Médico Dr. Paulo Albuquerque. Equipamentos automatizados e rígido controle de qualidade que garantem excelência nos resultados. Exames histopatológicos e PCCU urgentes em até 24 horas. Laboratório Médico Dr. Paulo Albuquerque. Tecnologia e qualidade ao seu alcance. Rua Leopoldo Machado, 1808. Centro, 3225-4288. Macapá e Santana. Muito carinho, conforto e bem-estar é o que nós do Supermercado Santa Lúcia oferecemos aos nossos clientes. Com a variedade e qualidade dos nossos produtos, buscamos sempre oferecer os melhores serviços e atendimento para você, que faz parte da nossa família. Sua satisfação é o que nos motiva, pois essa é a nossa missão e você é parte dessa história. Supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. 102.9. Tô sempre ligada. 102 FM. Na volta às aulas, a combinação é preço e qualidade. Na Jumbinha você tem muito mais facilidades no crediário. Toda a lista de material escolar com 15% de desconto para compras em dinheiro a partir de R$100. Aproveite! Mochilas diversas a partir de R$26. Calça jeans TNG a partir de R$95. Kit universitário leves, 2 camisetas básicas, R$85 à vista. Descontos para compras parceladas nos cartões. Volta às aulas é na Jumbinha, em Macapá e Santana. A Amazônia Wood oferece madeiras brutas, beneficiadas, esquadrias da melhor qualidade e procedência.
Produtos 100% legal, extraídos de área de manejo para a sua obra. Tudo isso com facilidade de pagamento e garantia de entrega. Amazônia Woods, qualidade com respeito à natureza. Rodovia do Curiaú, 459, Jardim Felicidade 1. Fone 3251-1428. Armazém São José. Só aqui você tem a tradição dos melhores produtos com a garantia e a qualidade que você precisa. Os preços realmente baixos. Ferramentas manuais e elétricas. Linha completa da Steel. Motores de popa e rabeta. Motosserras, roçadeiras, geradores. Medicamentos veterinários e produtos agropecuários. Tudo para seu esporte e lazer. Caça, pesca artesanal e esportiva. Camping, pranchas stand-up e caiaques. Armazém São José. Boas festas. Assista ao Antena 102 com transmissão ao vivo no seu smartphone, tablet ou no computador. É só acessar nossa página no Facebook. 102 FM Macapá, o rádio com imagem. 7h48. Então repita. 7h48. Os fatos, a notícia, o comentário abalizado e imparcial. Jornalismo com qualidade. Programa Antena 102. Dizer que a qualquer momento aí pode cair aquela chuva que entope a cidade, né? Entope de esgoto aí dos bairros, ruas e avenidas da nossa capital mapanhense, dos bairros, né? É preocupante essa situação também. Não pode dar uma chuvinha que aqui do Mendes vira um rio. Mas é isso aí, Olímpia. Estou aqui na Praça Laurindo Banha, né? A reportagem foi chamada mais uma vez, né, para reclamar. Isso aí foi um morador que não quer se identificar, mas ele vai falar para a reportagem sobre o lixo, né? A prefeitura limpou a praça outro dia, uns 20 dias atrás, mas infelizmente tem aquele morador, né, que não consegue, ou a força de expressão, ele não coloca o seu lixo na sua caixa coletora em frente da sua residência, e sim pega o seu lixo e joga, lixo doméstico e joga na praça. Aí vem um cachorro, vem um gato, e vem as pessoas que catam latinha e destrói o saco de lixo, e tá só uma imundícia. Que eu falo com o morador para ele tá um pouco revoltado nessa situação. Bom dia, senhor. Bom dia, eu como morador queria pedir para vocês pararem de jogar lixo na praça, porque a gente quer uma praça limpa, não suja. Olha aí, o morador tá meio voltado aqui com os outros vizinhos dele, Olímpio, porque existe as caixas coletoras na praça, mas o pessoal joga muito, tem pneu de carro, tem resto de máquina de lavar, tá horrível aqui. E a prefeitura, né, quero até agradecer a prefeitura, que a gente pediu bastante limpeza aqui nessa praça, e ela atendeu, mas infelizmente tem alguns moradores aí que gostam de ver a praça deles, né, a praça deles suja mesmo, né. Fazer um apelo aí através do programa Antena 102. Andando aqui pelo Guarani, ontem, no final da tarde, me deparei aqui no bairro do Buritizal com a Associação de Moradores do bairro do Buritizal. Meu irmão, aquela associação, aquele prédio que foi entregue anos atrás no lixo, como a gente fala na linguagem, tá jogado, tá aí a foto, tá aí no WhatsApp do programa, dá pra perceber aí que a associação já há muitos anos está abandonada esse prédio, que foi entregue para a comunidade, e já passaram vários presidentes. Tentei contactar o presidente da associação, mas não consegui encontrar ontem no final da tarde. E o lixo é muito grande, o prédio está abandonado, jogadas baratas, como a gente fala na linguagem, e a situação está difícil aqui, né, nesse prédio da associação, onde era para funcionar a Associação de Moradores de Bairro do Buritizal, hoje está servindo de usuários de drogas, né? A rapaziada estava por lá ontem, sabe? Eu pensei até, eu parei porque eu pensei que estava pegando fogo lá dentro, mas não, era a fumaça do cachimbo da paz. O negócio está feio lá. Pedi também a polícia militar, que o 1º Batalhão de Policiamento, dá uma visitada por lá durante o dia, na cara de pau. O pessoal usa a mesma droga lá naquele prédio abandonado da Associação de Moradores do Bairro. Andei mais na frente, me deparei com a arena. Olha, a arena está totalmente tomada por mato, né? Pedi para a prefeitura aí dar um grau ali naquela pracinha, na arena de futebol, onde o pessoal costuma ter o seu lazer durante o dia, durante a noite, e pedi aí para a prefeitura, mas pedi também para os moradores, depois que a prefeitura atender o pedido, não jogar lixo mais, nem e fazer
um conjunto, né, para manter a praça e a arena limpa, né? E tem muitos moradores que eles não estão nem aí, eles depositam o lixo mesmo, como está acontecendo aqui nessa pequena praça aqui do bairro do Laurísio Boni. Olímpio Guarani, essa é a minha participação de hoje. Amanhã eu volto com mais informações dentro da programação do Antena 102. Olha, eu estou no oferecimento, hein? No oferecimento aí do Mário Verdura. Olha, Mário Verdura fica aqui na rotatória aqui da Claudomiro de Moraes, né? Pensou em comprar um pão lá, é mais barato, não tem taxa dinâmica, né, de preço, também não tem taxa de cancelamento. Pode baixar e utilizar aí o serviço da Edgo no seu celular, tá certo? É só chamar que a turma tem você numa boa. Grande abraço, a gente volta amanhã com mais polícia aqui no Antena 102. Bom dia! Valeu, Fabrício Picanço, bom dia, até amanhã! A hora certa em Macapá são 8h26. Repita. 8h26. Cidade, política, economia, cultura. Antena 102, a notícia que interessa. Olha, Jornalismo 102, a informação em primeiro lugar para você. Vamos lá. Tem informação aqui da Diagro, Olímpio. Essa informação, inclusive, era para a gente ter repassada ontem. Olha, a Diagro, ela vai fazer uma fiscalização para garantir o controle sanitário e resguardar a saúde pública da população. Ela vai iniciar a partir de fevereiro as fiscalizações no trânsito e na comercialização clandestina de carne suína no município de Macapá e Santana. As ações serão feitas em conjunto com a Vigilância Sanitária do município, né, dos dois municípios, Delegacia de Defesa do Consumidor, o Instituto de Defesa do Consumidor e também o Ministério Público Estadual. Segundo o diretor lá da Diagro, José Renato Ribeiro, somente supermercados e mercantis comercializam carne de suínos inspecionados e com selo de serviço de inspeção federal. Mas olha só, a gente vê carne suína sendo comercializada, né, até nas esquinas aqui de Macapá, nas feiras, em todos os lugares, né? A vigilância sanitária transportada de forma irregular também. Irregular, né? Também. Imagina, contaminada, muita gente sofre, depois não sabe nem por que tem problemas no estômago, intestino, por consumir exatamente um produto que não tem controle sanitário. São 8h28. Tem uma notícia aqui que não é muito bom para quem já está próximo de se aposentar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem em Davos, na Suíça, que a proposta de reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo governo pode render uma economia de 700 bilhões até 1 trilhão e 300 milhões em 10 anos. A declaração foi feita durante uma entrevista para os repórteres correspondentes internacionais. Se os números se confirmarem, a proposta de reforma do governo Jair Bolsonaro pode chegar a 2/3 a mais do que o esforço da gestão de Michel Temer, que não conseguiu avançar com o projeto no Congresso. A proposta original de Temer previu uma economia de 800 bilhões em 10 anos, e agora Jair Bolsonaro quer 1 bilhão e 300 milhões. Isso quer dizer que a proposta de reforma da Previdência vai certamente elevar a idade para se aposentar, né, para a aposentadoria, e muita gente que está próximo já de se aposentar daqui a 1 ano, 2 anos, vai ter que esperar mais tempo ainda, porque o governo precisa economizar. Tá aí. Agora são 8h29 em Macapá. Repita. 8h29. Antena 102, analítico e interativo. Voltou, Ney? Opa, exatamente, estamos de volta com o programa Antena 102. Ele já ia sair, mas voltou. Estamos na linha aqui com o senador da República, Randolfo Rodrigues, que vai comentar a respeito dessa decisão do Tribunal de Contas da União, que preocupa, sobretudo, amapaenses que estavam aguardando ansiosos pela transposição. O senador tem uma mensagem para tranquilizar esses amapaenses referentes ao assunto. Bom dia, senador. Bom dia, Ney. Bom dia a toda a bancada. Pois bem, Ney, é importante esclarecer do que se trata. Foi uma decisão que pegou a todos nós de surpresa, de fato, de ontem à tarde,
do Tribunal do Colegiado, do Pleno do Tribunal de Contas da União, determinando a suspensão dos processos de transposição que estão em curso. Primeiramente, é fundamental tranquilizar todos e todas aqueles e aquelas que já foram atendidas pelo processo de transposição. A decisão do Tribunal de Contas da União se refere à emenda constitucional 98 que está em curso. Não se refere... liberar as 9 equipes. Se for liberado, vamos ter um sub-20 com 9 equipes esse ano. É importante, Carlos Brito, principalmente o retorno do São José, né, e as outras equipes, claro. A base precisa ser fomentada, eu sempre falo isso, tem que ter uma valorização e abrir uma possibilidade desses jogadores que se destacarem no sub-20 virem a jogar no profissional. É assim que a gente consegue fazer um futebol forte, né? Um futebol, não é de a gente ser bairrista, mas nós temos grandes talentos, nós temos grandes jogadores aqui em Macapá, precisamos valorizar, cuidar melhor dessa base, coisa que a gente não tem feito. Alguns equipes fazem, como o Trem, como o Santos, como São Paulo, né? Já visto a participação do São Paulo na Copinha, mas agora a gente vê que as outras equipes estão tendo melhores olhos ao sub-20, às categorias de base, e aí com certeza nós vamos fazer um futebol mais forte. Bem, campeonato pelo Brasil, os campeonatos já iniciaram. O campeonato paraense, o Paragominas venceu o Castanhal por 1-0, o Paysandu goleou o São Francisco ontem. Saiu perdendo, né? Saiu perdendo, depois virou. O Tapajós venceu o Águia de Macapá. Quando foi o jogo do Paysandu e São Francisco? Foi lá em Belém, não? Não, foi Santarém? Santarém. No estádio lá do... Isso. Colosso do Tapajós, né? Isso aí você conhece muito. É o estádio. Conhece muito. Bem, campeonato, vamos puxar aqui que é tanto Carioca. Futebol, campeonato carioca. O Gabigol e o Arrascaeta estrearam ontem no Flamengo e o Flamengo não saiu do empate. O grande problema, Carlos Brito, é que os torcedores, por ser movido à emoção, eles acham que os caras vão chegar no time e vão resolver. Não é assim que funciona, precisa combinar com o adversário, né? O time do Flamengo, no papel, é o melhor time do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil. Agora, precisa mostrar dentro de campo. O Flamengo já teve Sávio, Romário e Edmundo e não conseguiu ganhar nada, né? Agora, esses caras têm muita qualidade, não é à toa que ganham os salários que ganham e estão no time que estão. Agora, o Abel vai ajustar. O Abel é um grande treinador. Bruno Henrique chegou, contrato 3 anos. Muito boa, muito boa. Resultados de ontem: a Portuguesa empatou com o Madureira em 0-0, o Botafogo empatou com o Bangu em 0-0, o Resende empatou com o Flamengo em 1-1, o Boa Vista venceu a Cabo Friense e o Vasco venceu o Volta Redonda de 5-2. Campeonato Paulista.